Olá, aluno, tudo bem? Sou Aloysio, que é o professor Silmar. Olá. Então, nós vamos estar aqui iniciando a nossa disciplina de interação humano-computador, né, Silmar? Exatamente. Então, gente, a partir de agora, quero que você aproveita, são muitas informações, é uma disciplina que você, na área de desenvolvimento para a web, para a internet, você precisa dominar, porque o usuário vai ser o seu carro-chefe, né? É o seu objetivo principal. E a disciplina de interação, aliás, a gente vai até dar essa abreviação logo a partir de agora. A disciplina de HC é a mesma, é uma abreviação de interação humano-computador. Então, assim, eu e o professor Silmar vamos estar abreviando ela para vocês e é o que a gente encontra aí no mercado da informática, certo? Então, eu sou o Aloysio, certo? Como eu falei, o professor Silmar vai estar acompanhando aqui com a gente. Sou formado em Sistema de Informação, experiência profissional na área desde 2017, docente há 9 anos e professor daqui do IFRO, né? Aqui comigo o professor Silmar, certo? Silmar, formado em Sistema de Informação, experiência profissional na área desde 2016 e docente há 5 anos aqui como professor da instituição, no IFRO. Olá, pessoal. Eu, como professor Aloysio me apresentou, sou o professor Silmar. E assim, vou trabalhar com vocês aqui, mais na parte do chat, dando uma força aqui para o professor. E eu convido vocês a participarem do nosso chat. Ele está aberto e vocês têm as dúvidas que forem surgindo, vocês vão colocando aí. O tema da nossa aula hoje, principal, né, professor Aloysio, é ergonomia e usabilidade. E conforme nós formos explicando, vocês vão ver situações em que vocês já passaram, ou algum problema que você já teve com ergonomia ou com usabilidade, e aí você passa para a gente, manda no chat algum problema que você já teve com isso, ok? Então vamos lá. Então é isso aí, Silmar. Bom, gente, primeiro vamos conhecer a nossa ementa, né? É o que vocês vão estar desenvolvendo aqui com a gente nos 4 momentos da aula. Então, assim, primeiro, os quatro dias de aula, certo? Então, aqui, primeiro vamos conhecer a nossa ementa. Critérios práticos e teóricos de usabilidade, acessibilidade, semiótica, ergonomia, design de software. São assim, são poucos conteúdo, mas assim, a aplicação dele na informática são enormes, né? Então, o objetivo da disciplina é esse, compreender os conceitos de fundamentos de interfaces, humano, computador, ergonomia e usabilidade. Entender as técnicas de avaliação de usabilidade, aplicar os conceitos de HC na construção de projetos de interfaces, compreender os conceitos de acessibilidade, compreender os conceitos de semiótica e entender os conceitos de planejamento visual, certo? Entender o relacionamento de HC e o design de software. A aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com ergonomia e critérios práticos e teóricos de usabilidade, assim como o professor Silmar comentou. O objetivo da aula de hoje é conhecer os conceitos de fundamentos de interfaces humano-computador, conhecer os conceitos de ergonomia, conhecer os conceitos de usabilidade e entender técnicas de avaliação de usabilidade. Muito bem. Então, assim, Silmar, a gente comentou que HC, a gente mudaria, a partir dessa aula aqui, o entendimento dos nossos alunos, né? Então, assim, nós vamos levar para eles técnicas, né? Técnica, como que você está se comportando com o seu desenvolvimento, né? Quando você
está desenvolvendo para o usuário, como que está aparecendo, né? Quando você vai lá, coloca o seu código, e esse código ele é processado, ele é compilado e aparece aquelas informações. O usuário está conseguindo interpretar? Esse é o nosso desafio, né? Desenvolver interfaces onde que o usuário consiga interagir. Eu estou utilizando alguns conceitos que eu acredito que possam ser até novos para vocês. Por exemplo, interação, interface, usabilidade, ergonomia, acessibilidade. São muitos conceitos nessa máquina que a gente utiliza no nosso dia a dia e que um profissional da área de desenvolvimento tem que conhecer e entender o seu funcionamento, né? Exatamente. Num primeiro momento pode parecer uma sopa de letrinhas, uma coisa um pouco mais complicada, mas ao longo dessa nossa disciplina tudo vai ficando cada vez mais claro para vocês. É isso aí. Então assim, aqui no nosso slide, vocês vão observar aqui, ó. Vem aqui, ó, observem aqui como que a gente mostrou para vocês. Tem um bonequinho pensando, né? Ó. E aqui a gente colocou a disciplina IHC e rodeada de diversos ícones, né? Justamente para mostrar que o IHC é uma disciplina que envolve diversos segmentos, né? Mas assim, vamos dar um contexto, vamos contextualizar aqui e antes da gente iniciar com os conteúdos específicos da disciplina, vocês entenderem aonde que IHC é aplicado, né? Por quê? Dentro desse nome, interação, né, humano-computador, o que compõe, né? Quais são as necessidades para que essa área tenha êxito, né? Então, assim, primeiro, o nome interação é o que é obrigado. Você desenvolver uma aplicação e o usuário não tem interação, pode parar tudo que você está fazendo, né? Porque o usuário não conseguiu ter êxito na sua aplicação. Você criou um usuário, um login lá, por exemplo, na sua página e o usuário não consegue encontrar ele. E aí? Né? Será que foi erro de código? Não, você testou, tá? Você coloca a senha e o usuário ele consegue acessar, porém o usuário não consegue achar esse login. Normalmente, alguns sites a gente encontra esse tipo de problema. É um sistema e você não tem acesso à área restrita desse sistema. Por quê? Foi erro de programação? Não. Com certeza, o planejamento, né, a usabilidade foi afetada nesse site. E isso é um dos tópicos que nós vamos estar trabalhando aqui, né? Mostrando para vocês técnicas, né, de como você desenvolver uma interface onde o seu usuário sinta à vontade, né? Você cria aplicações intuitivas e tenha êxito no seu site, né? Na sua página, seu sistema ou o que você projetar para a web. Esse é o nosso desafio a partir de agora com vocês, né? A gente sempre se preocupa muito com a programação, né, Silmar? Minha programação tem que ser impecável, não pode dar erro, né? Mas se o código está funcionando corretamente e o usuário não consegue utilizar aquela aplicação, não vai ter muito sentido, né? Exatamente. Acontece muitas vezes do desenvolvedor desenvolver pensando mais nele do que no usuário. Ele pensa mais em resolver um determinado problema que ele está vendo ali e às vezes esquece de como o usuário vai fazer o acesso àquele programa ou aquele site que ele desenvolveu. É isso aí. Então vamos lá. IHC é o nosso desafio a partir de agora. Vamos conhecer e vamos entrar nessa disciplina e descobrir alguns segredos e mistérios, certo? Então aqui, o usuário, primeiro, que nunca ouviu falar de IHC, vai falar, poxa, o que é isso? O que é IHC, né? O que essa área da informática influencia para mim, que é um desenvolvedor, né, que é um programador, que vai criar aplicações para a web. Vamos conhecer aqui, ó. Então, assim como o que eu já comentei, que o Silmar já comentou, significa a expressão interação humano-computador. Preliminarmente, podemos conceituá-la como um contato entre o homem e a máquina,
pessoas e computadores. Quando eu falo contato, a gente não pode se limitar apenas na tecnologia, né? E sim, aliás, não apenas em páginas na web, e sim nas tecnologias em gerais que a gente vai comentar daqui a pouco. Tem como objetivo o estudo da comunicação existente entre o ser humano e a computação, certo? Então, para ficar bem claro e você não tiver dúvida, você vai criar aplicações, conceitos, onde que o homem vai estar se relacionando com o computador, e isso em diversos segmentos. Então, a pessoa quando fala em humano, computador, vem na cabeça dela, né, pensando, mas como que eu vou colocar o homem no computador, né? O homem tem que estar dentro do computador para eu poder interagir com ele. É complicado isso daí, né, Silmar? Porque existe uma complexidade muito grande no computador, nós sabemos disso. Um computador, ele fala através de bits, ele se comunica com linguagem de máquina. E nós temos as interfaces, que são as saídas de tela, por exemplo, que é a forma de você conseguir se comunicar com aquela máquina. Então, a interface do computador, a tela que você está vendo naquele momento, é a forma mais fácil de você conseguir interagir com essa máquina. E se isso não for intuitivo, se não for bem apresentado, a linguagem que você tem com o seu computador pode ficar afetada nesse meio tempo, né, Luiz? Com certeza. Então, assim, eu sei que vocês já conhecem alguns recursos, né, na área para a web principalmente, que facilita a interação. Por exemplo, na hora que você coloca lá um botão, e nesse botão está escrito lá contatos, né, na parte superior lá da tela, você vai dizer para o seu usuário que ali é um botão, que quando ele clicar, vai ter que aparecer um formulário ou alguma informação onde que ele vai fazer essa interação com o administrador do site, ou com o responsável do site, da página, enfim. Mas assim, são diversos recursos, né, principalmente recursos multimídia, que você tem à disposição para poder interagir com o usuário. E aí vem um problema também, que nem sempre você vai ter que utilizar todos os recursos disponíveis para poder interagir com o usuário. Às vezes, né, Silmar, o que o menos é mais, né? Essa frase é bem conhecida nessa nossa área, porque você não precisa poluir uma página para poder fazer com que o usuário interaja. Você cria lá uma aplicação simples, intuitiva, pouca cor, poucos botões, poucas imagens e acaba tendo êxito na sua aplicação. Exatamente. O objetivo, né, Luiz, é a interação, é que o usuário consiga entender e consiga interagir. Então, se você poluir muito, colocar muitas cores que atrapalham a leitura, que atrapalham o entendimento, vai existir aí um problema de interoperabilidade entre o usuário e o computador. É isso aí. Então, assim, eu sempre falo nas disciplinas de design, nas disciplinas de HC, se comportem não apenas como desenvolvedor, né? Porque você está desenvolvendo, você conhece a sua criação, né? O seu filho ali, você sabe aonde está cada ponto. Mas quem vai utilizar aquela aplicação pela primeira vez não conhece. Então você tem que desenvolver para o usuário, né? Você tem que colocar o seu posicionamento como usuário, porque você é um usuário daquela aplicação. Você não utiliza páginas, você não utiliza terminais eletrônicos, você não utiliza situações do dia a dia que envolvem a tecnologia. Então você tem que projetar para o usuário, sim, não para você. E infelizmente isso acontece. Alguns alunos nossos desenvolvem muito bem, conhecem muito bem de programação, mas quando vai criar a página, a interface, onde que o usuário vai interagir, aí a gente encontra os problemas, né? Utiliza as cores inadequadas, colocam recursos multimídia, onde que influencia no tempo de carregamento da página, utiliza recursos de programação, CSS, HTML, que vão poluir e vão deixar a página mais pesada. Então, tudo isso daí é a atenção que eu quero chamar para vocês hoje. Não se confundam. Para a web, para o dia a dia, você tem que entender que
praticamente 100% das situações, o menos vai ser mais. Isso a gente vai mostrar aqui nas nossas aulas, né? Você colocou aquela cor que teve harmonia, né? E para isso a gente vai mostrar que cor vocês utilizar, né? Quais cores não são adequadas para o web. O fundo da página é qualquer cor, né, que você tem que utilizar, é qualquer fonte, é qualquer posicionamento que você tem que deixar os botões. São essas informações que a gente precisa ter para você não se reservar apenas no código e se preocupar sim com a aplicação que vai aparecer lá para o usuário. Tranquilo? Continuando aqui, nós vamos ver também o que, ó. IHC é também a denominação de uma disciplina multidisciplinar e relaciona a área da computação com outras áreas do conhecimento, tais como a arte, design, ergonomia, usabilidade, psicologia cognitiva, linguística, sociologia e entre outras. E dessas áreas aí que a gente comentou aqui para vocês, eu quero que vocês, não especial, mas uma atenção maior, essa daqui, ó, ao design, certo? A usabilidade, principalmente. Por quê? O primeiro momento que vai aparecer para o usuário vai ser o quê? O design. Não é isso, ô Silmar? Na hora que você desenvolve uma página, o primeiro contato vai ser aqueles 8 segundos que o usuário vai pegar, vai visualizar a página e vai dizer, poxa, gostei ou não. Ele nem utilizou aquela página. E ele vai Cartão fechar. De visitas, né, professor? É o cartão de visita. Então, assim, a gente traz essa preocupação para vocês, porque se, por exemplo, você polui sua página ou enche de recursos multimídia lá, onde que o usuário entrou e já falou, poxa, não é isso que eu quero. E você deixa de ter uma visita, né? Porque uma página que não é visitada... Provavelmente o seu cliente não vai gostar muito se a página dele não for visitada, não é verdade? Pois é. Então, assim, essa é a nossa preocupação para você. Porque o que acontece? Você está desenvolvendo uma página aí para um escritório de contabilidade e os clientes não utilizam ela, poxa, para quem você desenvolveu, vai dar diversas referências negativas para o seu trabalho, né? Então, continuando aqui, a interação humano-computador está voltada à aplicação de conhecimento destas áreas a produzir a interface fáceis e interfaces amigáveis. São essas situações aí que a gente tem que trabalhar. Você tem que se preocupar em criar essas aplicações, né? Essas interações fáceis e amigáveis. São essas palavrinhas aí mágicas. Aqui, ó, tem um exemplo bem claro, aonde que você tem duas situações onde que duas senhoras aí estão utilizando um terminal. Então, assim, eu acredito que vocês já se depararam, vocês vão em uma agência e tem aquelas situações que o usuário não consegue utilizar a aplicação do terminal, independente do terminal, mas o usuário não conseguiu encontrar aqueles recursos. Então, assim, isso quer dizer que aquela aplicação foi mal desenvolvida, porque o que acontece? Tem algumas pessoas que vão lá e conseguem fazer o recurso tranquilamente, né? Só que tem outros que não. E essa é a charada. Você vai falar, você vai fazer o teste lá com 3 jovens, por exemplo, e aqueles 3 jovens conseguiram desenvolver. Porém, você pegou uma pessoa com uma idade inferior ou superior e ela já não conseguiu. Eu não estou dizendo que a questão da idade vai influenciar diretamente, mas indiretamente sim. Por quê? Por exemplo, os jovens aí de 10 a 25 anos têm uma facilidade, né, Silmar, a utilizar a tecnologia. Exatamente. E assim, complementando, Aloysio, tem um caso recente de uma mudança de um banco, um dos maiores bancos aqui do nosso país, que teve uma mudança recente, que antes você colocava letrinhas, números, antes era uma senha, e de um tempo para cá você começou a acessar com acesso com a sua digital, com o seu polegar ou indicador,
para você conseguir acessar. Então você vê um fenômeno nos bancos em que onde tinha acesso somente pela digital, a fila era menor. E onde tinha um acesso antigo, as filas continuavam gigantescas. Hoje já as pessoas se acostumaram muito mais com essa interface. E não são só pessoas velhas não, professor. Você via pessoas novas. Também. Eu confesso que a primeira vez que eu fui utilizar, eu fiquei receoso. Então, muitas vezes nós nos deparamos com uma interface e, no primeiro momento, ela não parece nada amigável para nós. Mas depois nós vamos nos acostumando. Isso. Então, o que a gente, para fechar esse conteúdo, esse assunto, na hora que você for desenvolver, é pensar em todos, né? Por quê? Como o professor Silmar falou, independente da faixa etária, vai acontecer aquele tipo de situação. Mas vamos pensar que você desenvolveu uma aplicação pensando em um jovem, né? Um jovem, e aí uma pessoa de 90 anos precisa utilizar aquela aplicação, utilizar o saque do seu benefício, o que for utilizar, e ela não consegue. Então, assim, infelizmente a gente não consegue atender todos os usuários, mas a gente tem que desenvolver para a maioria, certo? Então, assim, antes de começar a programar uma interface, faça a pergunta: é possível fazer a interação? Né? De que forma você pode fazer essa avaliação? Através de testes, né? Vamos fazer aqui nas nossas aulas, nós vamos mostrar alguns testes possíveis, mas essa é a pergunta. Você acha possível fazer interação? E quais os recursos possibilitam essa interação? Mas primeiro a gente falou muito de interação aqui, né, Silmar? Mas o que quer dizer interação? Essa palavra importante na área de EHC. Interação, por exemplo, o que eu estou fazendo com você aqui? Nós estamos interagindo, não é isso? Estamos interagindo, porque nós temos uma linguagem própria e nós conseguimos conversar através dessa linguagem. Então a interface que existe do computador é como se fosse uma linguagem com que o computador fala com você, e a nossa forma de interagir com o computador é colocar uma linguagem que ele entenda. Agora, isso é possível, agora complementando aqui, professor, é possível fazer interação para quem nós desenvolvemos as nossas aplicações. Eu desenvolvo para alguém que pode utilizar um mouse e um teclado, e uma pessoa que tiver acessibilidade reduzida vai conseguir. Alguém que tiver problemas de visão vai conseguir utilizar esse meu produto? Essa é o desafio. Então, assim, a outra questão é que tipo, a interação não está relacionada só à linguagem, né? Você utilizou uma programação para utilizar um certo recurso. O visual, né? O planejamento visual, o que for aparecer, os recursos que a gente tem multimídia, vão proporcionar essa interação também, certo? Então, assim, quando você desenvolve lá um formulário, como eu até exemplifiquei anteriormente, e o usuário consegue se comunicar através de uma mensagem com o administrador, é uma forma de interação, ok? Por exemplo, nem todas as páginas proporcionam interação com o usuário, né? Existem umas páginas que são desenvolvidas que elas são estáticas e outras são dinâmicas. E isso tem a sua preocupação. Quando você for desenvolver uma aplicação, o seu cliente tem que estar ciente. O que o seu cliente quer? Eu quero um site estático. Eu quero um site dinâmico, por exemplo. Então, assim, você precisa fazer toda aquela parte lá de análise de requisito, né? O projeto tem que estar funcionando corretamente para quando você for criar essa parte final aí, que é o design da página, né? Você não ter problema. Chegar para o seu cliente, eu queria que o meu cliente interagisse na minha página. Pô, amor, mas na análise de requisito você não solicitou isso, né? As funcionalidades do sistema não encontraram essa situação. Então, muito cuidado com isso daí, que um problema mal resolvido lá atrás do projeto vai influenciar no resultado. Então, continuando aqui, a interação ou interface. Interação humano-computador, como foi visto, é tudo o que acontece na troca de experiência em uma atividade entre o homem e o computador, utilizado para a realização de processos, ou seja, a comunicação
entre duas partes em um ambiente comum, certo? Interação humano-computador. A interface, que é outro tópico que nós vamos estar trabalhando aqui, humano-computador é o componente software, programa, responsável pelo mapeamento das ações do usuário em solicitações de processos ao sistema, à aplicação, e pela apresentação dos resultados produzidos ao sistema. Então, é outra palavra que a gente utilizou aqui, a gente utilizou a interação, agora a interface. Interface é o quê? Se cair numa questão, numa prova sua, identifique a interface de tal situação. Então, a interface é aquela aplicação que está aparecendo para você, é aquilo que foi transformado, o que você programou e aquilo que foi gerado desse código. Então, isso daí é a interface, é o que está aparecendo no seu layout, na sua página, na aplicação, certo? Então, a gente não pode já confundir interação e interface, tranquilo? Interação é o que você, duas pessoas, no caso uma pessoa, vai estar interagindo com a interface que você programou. Né? É um pouco confuso, mas tem que estar isso daí bem definido para você não se confundir mais para frente. E pensando também em concursos, né, Silmar? Exatamente. Concurso, provas, que a gente está aqui preparando para vocês para o mundo do mercado, né? Continuando aqui, observem aqui, ó, para deixar bem claro. Ó. O que está aqui, ó, é uma interação? O que vocês acham? Se eu fizesse uma pergunta, identifique o ícone que proporciona uma interação. E aí? Por exemplo, como eu falei para vocês aqui anteriormente, ó, aqui é apenas uma interface. Ó. Isso não garante que tenha uma interação. Se esse aplicativo estivesse funcionando em forma real, aí sim você teria uma interação. Não é isso, professor? Por exemplo, você está utilizando lá o seu smartphone. Você está interagindo, não é isso? Por exemplo, eu estou conversando com você aqui sobre a aula, da próxima aula. Então, assim, eu estou interagindo com ele. Exatamente. Por exemplo, mas se o celular dele estiver desligado, vai ter uma interação? Eu estou utilizando só uma interface, onde que eu estou tentando interagir e eu não tenho essa interação. Por quê? O celular do professor está desligado. Né? Não tem essa interação com outra aplicação. Exatamente. Tranquilo? Então vamos lá. Ter feito essa interação, continuando, uma interação do celular. Né? Antes tinha uma dificuldade muito maior como a de hoje, né? Então assim, antes as interfaces não eram tão amigáveis, né? Não se preocupavam tanto com o usuário. Importante, os benefícios dessa pesquisa, a prática de HC ajuda nas questões comerciais que definem a aceitabilidade e a permanência do produto no mercado. Pense na evolução do iPhone. Né? Observem aí, ó, a evolução do iPhone em 1950. Né? As interfaces de hardware para engenheiros apenas. Nos anos 60, 70, interface de programação. Nos anos 70 para 90, interface de terminais, linguagem de comando, certo? E aí elas foram evoluindo, né? Nos anos 90 e 80 teve aquela situação, né, Silmar, que todos conhecem aí da Microsoft. Exatamente, a implantação do desktop, o computador pessoal, né? Muito bem. Então, nos anos 90, as interfaces para realizar trabalho, redes e grupo, e a partir de 2000, as interfaces tornaram-se onipresentes em aparelhos celulares, TUF, dispositivos móveis, eletrônicos, para toda a parte de interativas. Então, o que essa pesquisa mostra para vocês? Que antes não se preocupavam com o usuário. Né? O usuário ele não tinha tanto influência na aplicação. E hoje sim. Hoje você pega um celular, você consegue desenvolver suas atividades do dia a dia praticamente todas, né? Fazer uma transação em um banco, né, professor? Exato. Fazer uma transação em um banco, fazer uma pesquisa, até mesmo trabalhar apenas com a aplicação.
por ela ser tão intuitiva e facilitar o nosso dia a dia. Exatamente. Observem aqui, ó. Observem aqui as interfaces dos principais sistemas operacionais. E aí vem a questão, né? Porque um sistema é mais utilizado pelo outro, e isso você tem que trazer para você. Porque o Windows, né, se destacou tanto no início e o Linux deu essa alavancada um pouco depois, né, Silmar? Exatamente. Antigamente, o Linux ele tinha uma interface que era somente texto. Isso afastava um pouco os usuários, porque logo surgiu o Windows e com uma interface totalmente amigável, a interface de somente texto tinha sido abandonada. Depois isso foi melhorado. Surgiu o Ubuntu, né, professor? Isso aí. Que é um dos últimos que surgiram agora, uma das últimas distribuições. E o slogan do Ubuntu é Linux para seres humanos. Então a intenção é fazer com que a interface melhore e, de certa forma, a gente vê que existe uma busca para se aproximar cada vez mais das interfaces que são utilizadas pela Microsoft. É isso aí. Então, assim, a gente passando essa parte da nossa aula, principalmente para deixar vocês cientes que a interação tem que estar bem definida, a interface, você tem que estar definido o que é realmente interface, para você não se confundir e, na hora de desenvolver, ter problemas, certo? Vamos para uma outra área que é a ergonomia, né? Muitos não se preocupam. Por que eu vou pensar na ergonomia? Mas as empresas hoje que conseguiram desenvolver, né, tiveram boas aceitações, eles investiram muito em pesquisa, né, nessa área e conseguiram trabalhar a ergonomia com a interface, né, com a aplicação do dispositivo ou da página, e teve um sucesso enorme, né? Primeiro vamos conhecer em termos gerais o que é a ergonomia. Vamos aqui, ó. Ergonomia é definida como uma adaptação do trabalho ao homem. É a qualidade de adaptação de um dispositivo ou equipamento ao seu operador e a tarefa que está realizada. Então, a ergonomia estuda o projeto de objetos, utensílios, móveis e outros para se adaptarem melhor ao formato do corpo humano, oferecendo aceitabilidade, conforto e segurança. Antes da gente continuar sobre ergonomia, a gente trouxe até um exemplo para vocês aqui de uma aplicação, né? Por exemplo, aqui, ó, vocês observem que o controle remoto, por exemplo, tem estudo, tem tecnologia voltada à ergonomia. Observem aqui, ó. Por exemplo, o controle remoto de vocês utilizam. Ó, cheguem em casa, observem a interface dele. Vocês vão observar que o quê? Que o botão de desligar ele foi projetado num tamanho diferente, uma cor diferente, certo? O posicionamento e o formato dele, ele não é ajustável, mas ele se adequa à sua mão, né? O peso dele é um peso onde você não tem tanta dificuldade em estar utilizando, só que tem alguns problemas também, né? Principalmente com o controle, né? Aí a gente entra um pouquinho, né, professor, na parte de usabilidade também, não só da ergonomia. Porque se vocês observarem atrás do professor Aloysio ali, existe uma Smart TV. Olhem como ela é bonita, né? As beiradinhas são bem fininhas e tal, e você não tem nenhum botãozinho aparecendo na frente. Que maravilha! Basta você pegar o controle remoto, apontar e ficar sentado no seu sofá e só trabalhando. Mas eu acredito que muitos de vocês já passaram pela situação de perder o controle remoto. Aí eu vou pedir licença a vocês. Se eu perdesse o controle remoto, como é que a gente ia fazer aqui, né, professor? Aí dá um problema sério. Você ia ter né? que vir aqui, olhar atrás da Smart TV e procurar os botões. Teria uma certa dificuldade, porque mudou a usabilidade e a ergonomia dessa TV. Para você achar esses botões é bem diferente. Você vai ter que ir lá, olhar atrás dela, buscar os botões, achar o botão correto, e isso vai causar
um certo desconforto para o usuário. Então, foi projetado para ter uma determinada interface, mas se você tiver um problema, você vai ter certos problemas de usabilidade com esse equipamento que você está usando, um equipamento tão maravilhoso que é a Smart TV. E quando você perde o controle, você perde um monte de funcionalidades óbvias que você tem ali. Como que você coloca para funcionar uma Smart TV se você não tem os botões lá? Principalmente se você tiver a ideia de pegar uma TV dessa e pregar na sua parede. Aí para você conseguir acessar esses botões que ficam atrás dela, bem mais complicado, né, professor? Com certeza. O Silmar pontuou isso aí com vocês e a gente já traz para a nossa aplicação web. Por exemplo, você criou uma página intuitiva, amigável, onde o usuário consegue desenvolver todas as suas atividades, suas necessidades do sistema. Porém, acontece o problema, né? Que toda situação está submissa a acontecer um problema. Vamos supor que deu erro numa página, né? Aconteceu o servidor parou, e aí você clica lá em cadastrar e não aparece nada. O usuário clica uma vez, não aparece nada. O usuário clicou mais uma vez, não aparece nada. E aí? A pessoa vai se frustrar, vai ficar chateada. Porém, se você pensou, poxa, quando der algum erro na minha página, eu vou colocar uma mensagem lá de erro, né? Ó, erro tal, falha no servidor, enfim. Você, olha, observem aí como esses assuntos eles estão vinculados. O que acontece? Você interagiu com o usuário que aquela aplicação está com problema. Isso daí é natural. Vai acontecer em algum momento de dar algum problema, só que o usuário está ciente. Ele não vai ficar lá clicando meia hora e não vai aparecer informação nenhuma, né? Não houve interação com o usuário. E isso também soma como um ponto positivo. Mesmo sendo uma situação negativa, você deu um retorno para o seu usuário. Continuando aqui em ergonomia, vocês vão observar o mouse, né? Um mouse adaptável. Ó, as formas, né, dele, você consegue trabalhar o dia todo praticamente e não cansa. Porém, esse mouse aqui já não tem tanta utilidade, né, para o trabalho. Ele é esteticamente bonito, né, mas a aplicação dele é desnecessária, ok? Então, continuando aqui, nós vamos ter um outro exemplo. Por exemplo, as cadeiras que são autoajustáveis. Ela também facilita bastante. Então, assim, essas outras cadeiras aqui, elas atendiam até a necessidade, né, Silmar, mas dá um desconforto horrível, né? Não que eu cheguei a essa época aí, eu sou dessa época aqui, ó. Ah, o Silmar aqui é dessa daqui, tá? Continuando, vamos lá. Agora a gente entra num assunto muito importante, que é a usabilidade, né? Por quê? A gente já trabalhou a questão dos conceitos de HC, interação, usabilidade agora é o tópico que nós vamos estar trabalhando. Por quê? Se você se preocupou com a ergonomia, se você se preocupou com a interação, você projetou uma interface amigável, agora você vai ter que pensar, como a gente começou desde a primeira aula, pensar no usuário. Agora vamos verificar o que o usuário está se comportando, quais são os critérios, quais são os pontos que a gente tem que pensar com o usuário. Lembra como eu falei para vocês? Pense como um usuário. Qual o tamanho que está esse texto, né? Como que está essa resolução? As imagens estão com uma resolução boa. Muitas vezes você coloca, por exemplo, uma imagem lá no topo da sua página, tá? A coisa mais linda, mas está com fundo branco, tá sem resolução e está ofuscando outra imagem. E aí vem os problemas, o usuário logo vai identificar, certo? Continuando aqui, ó, a usabilidade pode ser entendida como uso, né? A habilidade necessária para a realização de algumas atividades ou alguns procedimentos em ambiente específico. É a relação de troca entre o homem e o produto ou serviço. Destaca a facilidade ou a limitação que o indivíduo encontra no contato com a informação, o serviço ou o resultado desejado na utilização de um produto, certo? E aí eu pergunto para vocês, qual a diferença entre ergonomia e usabilidade? Então,
Calma aí, lembra que eu falei para vocês que essas disciplinas, esses segmentos, essas áreas, elas estão entrelaçadas? Mas a ergonomia é a qualidade da adaptação. E a usabilidade revela-se quanto a usuários empregam ao sistema para alcançar seus objetivos em um determinado contexto. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Por exemplo, você não tem como pegar lá um sistema, por exemplo, porque é algo digital. Mas você vai ter influência se ele se comportar, se ele foi programado de forma irregular, né? Por exemplo, se eu estou utilizando aqui esse computador, esse notebook, e ele não está dando condição de trabalho, eu vou ter problema com a ergonomia, né? O meu dia a dia não vai ser confortável, eu não vou conseguir produzir, certo? E a mesma coisa acontece com o sistema. Muitas pessoas trabalham só utilizando o sistema. E esse sistema não atende à necessidade dele, ele vai ter problema não com a ergonomia, ele vai ter problema com a usabilidade, né, professor? Exatamente. E são várias situações de usabilidade. A gente ficaria aqui nossa aula toda falando de tópicos em tópicos de usabilidade e a gente vai pontuar apenas alguns, não é isso? Exatamente. Então vamos aqui, ó. Quais são os benefícios da usabilidade, certo? Vamos conhecer alguns aqui, ó. Facilidade, fácil utilização, eficiência, satisfação e fidelização do cliente. Olha aí que a gente comentou. Quando o cliente fica fiel à sua página, porque ó, não existe só uma página de, por exemplo, de compras online. Existem várias, né? Exatamente. O que influencia às vezes é o menor preço, é o melhor preço, mas se a página não atender, né, não der satisfação ao usuário quanto à sua utilização, o usuário vai procurar outra, mesmo com um valor até menor. Os testes de usabilidade que a gente comentou com vocês, é necessário você testar as suas aplicações, o seu desenvolvimento, para que o usuário entenda que ele conseguiu desenvolver essas funções, certo? A usabilidade, né? Usabilidade, 5 características da usabilidade. Como a gente comentou, ser fácil de aprender, ser eficiente, ser fácil de ser lembrado, ter poucos erros e gerar satisfação. Ter poucos erros, a gente citou aqui, você não se confunda. Vai falar assim, ah, Luiz, quer dizer que eu posso colocar algum erro na minha página? Não, gente, não é, quer dizer que você... Luiz, você quer dizer, então, se eu colocar um topo lá e ele tiver problema, eu posso deixar? Essa questão de ter poucos erros, né, o Silmar, é que na informática, infelizmente vai ter algum erro, né? Você pode ter a melhor equipe de desenvolvimento, você pode ter o melhor programador, o melhor planejador visual, mas na próxima versão vai ter algum erro que foi identificado anteriormente. Você tem a dependência do usuário que está do outro lado também, que pode identificar um erro que para a maioria dos usuários não foi percebida, né? Muito bem. Então, a usabilidade, as palavras mais comuns que identificam e caracterizam a usabilidade são facilitação, simplicidade, funcionalidade, confiabilidade, melhoria, aceleração, otimização e rentabilidade. E assim, cada tópico que a gente colocou aqui para vocês vai influenciar em uma aplicação real. Por exemplo, confiabilidade. Como é que está a segurança da sua página? Se um usuário, por exemplo, foi lá e não conseguiu fazer uma transação ou a transação dele deu errado, ele teve prejuízo financeiro, vai ter problema de usabilidade, né? A questão da aceleração, a otimização. Se a sua página demora muito para carregar, o usuário vai deixar de utilizar ela também. Mas o que melhor representa e dá sentido à usabilidade é a presença de flexibilidade e maior interação. Então, se você identificou que o seu usuário conseguiu interagir com a sua página, você está tranquilo em questão de aceitação, né? De utilização daquela página, certo? Então, a usabilidade, né? Como identificar problema de usabilidade é um desafio, certo? Mas aqui, ó,
É uma característica do sistema ocasionada a perca de tempo, por exemplo. Compromete ou viabiliza a realização de uma tarefa. A dificuldade do usuário em realizar uma tarefa causada por aborrecimento, constrangimento ou até mesmo traumatiza a pessoa que utiliza o sistema interativo, né? Assim, para identificar esse problema de usabilidade, a Silmar tem que utilizar. Né? Exatamente. Tem que utilizar o sistema, tem que entregar esse sistema, essa página, para o usuário, não é verdade? Inclusive, esse último tópico ali é muito importante. A dificuldade do usuário em realizar uma tarefa pode fazer com que ele abandone a sua página e nunca mais volte. Sim. Aqui, ó, a gente deixou para vocês aqui a atividade em sala, mas antes de ir para a atividade em sala, eu quero reforçar a vocês o quê? A primeira atividade de percurso, ela traz especificamente assuntos sobre usabilidade. Na realidade, é um fórum que a gente disponibilizou para vocês. Vamos até comentar ainda nessa aula alguns problemas de usabilidade. Então, assim, como identificar esses problemas, eles não são tão complexos, né? Mas como são diversas opções de problemas que podem acontecer na usabilidade, você tem que limitar, né? Uma das formas são os testes que são realizados, porém, nem sempre você vai conseguir filtrar o problema que pode acontecer com um usuário específico. Né? Você fez um teste com o usuário X, esse usuário não tem problema nenhum, devido, por exemplo, à limitação do uso dele do sistema. Porém, com o usuário Y, ele encontrou aquele problema, porque a aplicação que ele utilizou foi diferente, certo? Então, assim, usabilidade, interação, todos esses conceitos nós vamos estar utilizando a partir dessa primeira aula. É impossível a gente não citar nas próximas aulas ou em outras situações sobre usabilidade, sobre interação, sobre ergonomia, certo? Então, assim, a gente deixou uma atividade para vocês fazerem aí, né, Silmar? Exatamente. Então, assim, tá aqui. Eu quero que vocês se dediquem, né? Exato. O Silmar vai mostrar aí as melhores respostas, né, Silmar? Exatamente. Vamos participar, pessoal, e vamos postar aqui e depois a gente vai comentar, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer uma contribuição com vocês aí sobre os resultados dessa atividade. É isso aí. Então, assim, ó, pratiquem, né, exercitem, façam as pesquisas, certo? Que ao retornar nós vamos fazer essas correções, né? Pode perguntar aí do tutor presencial, que com certeza ele vai auxiliar vocês. E trazendo algumas informações, algumas dúvidas específicas. As aulas podem estar compartilhando, pode estar aí mandando mensagem aí que o Silmar vai estar passando aqui pra gente, certo? Então, boa atividade e até daqui a pouco. É isso aí, aluno. Bom, depois de várias informações, muitos conteúdos, né? Alguns conhecimentos adquiridos, vão agora exercitar, né? Disponibilizou para vocês o exercício. Sei que teve muitas participações, né? Acordem aí a galera aí que não está prestando atenção, porque é o momento de, além de corrigir as atividades, né? Fazer uma breve, né? Um breve resumo, né? Tirar algumas dúvidas, né? Eu acredito que teve algumas participações, né? Teve algumas participações, Silmar? Como é que foi aí? Teve, o pessoal está bem animado aqui. O pessoal de São Francisco do Guaporé, Cujubim, Espigão do Oeste, Ouro Preto, estão bombando aqui no chat. É isso aí, gente. Ó, Ouro Preto, muito bom. Cidade linda, conheço aí.
Espigão também, muito bom. Então, assim, parabéns aí quem está participando, quem está interagindo, né? Por quê? Se você está interagindo, é porque você está entendendo ou não está entendendo, né? Então, assim, você está buscando compartilhar o conhecimento que você adquiriu ou você está com dúvida em alguma coisa. E aqui nós estamos para tirar essas dúvidas. Você que compartilhou, você que respondeu, né? Teve muitas respostas aí, o pessoal acertaram, ou Silmar? Vamos ver aqui, né, professor? Ou teve umas respostas erradas aí? Você falando aí da nossa aula, né? Vamos ver aí, pessoal, como é que está a usabilidade do nosso todo aqui, né? Com certeza. Tem um pessoal interagindo aqui, mas nós precisamos de mais interação, certo? Então vamos lá, professor. Muito bom. Então vamos lá, gente, vamos conhecer as perguntas, certo? E aí nós vamos respondendo, tirando algumas dúvidas e voltando ao slide, né, algumas informações que a gente deixou durante a nossa aula, certo? Então vamos lá aqui, Primeiro, a primeira questão é essa, pesquise na internet sobre figuras que indiquem, né, dicas de ergonomia e escreva em seu caderno, certo? Então eu sei que aí o tutor aí já acompanhou e verificou aí se vocês colocaram 4 dicas aí de ergonomia. Questão 2, pesquise na internet quais problemas são ocasionados quando a ergonomia não é observada. Isso aí é muito importante. A questão 3, vê se vocês caíram aí nessa pegadinha, né? Marque a opção que se refere, né, aos problemas de usabilidade. Aí as opções que a gente deixou para vocês, perca de tempo, é um problema de usabilidade? Comprometimento na realização de uma tarefa, é um problema de usabilidade? Dificuldades do usuário para a utilização do sistema, é um problema de usabilidade? Perda financeira, é um problema de usabilidade? Ou se todas as alternativas estão corretas? Para responder essa questão aí, você tem que ter prestado bastante atenção aí na aula, né? Essa questão a gente utiliza aí nas avaliações presenciais. Então, assim, pode acontecer de ela aparecer na sua prova, né? Então, muito cuidado. E a quarta, relate em até 4 linhas alguns problemas que você tem com a usabilidade de algum equipamento eletrônico, né? Se você utilizou algum equipamento eletrônico e teve algum tipo de problema, tenho certeza aí que são várias situações aí que você teve até dificuldade em escolher qual, ok? Então, primeiro, vamos lá. A primeira pergunta, você precisava pesquisar na internet, certo? E aí, o que você encontrou? Para facilitar, eu peguei aí alguns exemplos, né? Alguns exemplos de figuras que indicam dicas de ergonomia, né? No caso, a cadeira, né, Silmar? A nossa cadeira, por que a gente pegou a cadeira? A cadeira, ela influencia no dia a dia nosso. Se você não tiver uma cadeira, você na sua aula que está sentado aí, se essa cadeira não for confortável, né, se ela não estiver adequada a você estudar num posicionamento, numa postura correta, você infelizmente não vai ter concentração, né? Chegar ao final da aula vai ter um desgaste enorme, né? E com certeza o seu aprendizado vai ser comprometido, né, professor? Exatamente. Teve uma colaboração aqui do pessoal de Ouro Preto, aí o tutor presencial Hélio Menezes, agradecimento aí pela participação, e ele colocou que os alunos responderam sobre a questão 1, eles citaram que manter os pés apoiados no chão ou em um suporte, manter boa postura quando usar o teclado, tem gente que usa o teclado todo torto, vai te dar dor nas costas, vai te causar problemas. Evitar girar ou inclinar o tronco ou o pescoço. Essa parte, professor, entra aí a parte das cadeiras, né? Sim. Uma cadeira com rodas, uma cadeira que rode, tipo essa que eu estou sentado aqui, se eu tiver que pegar alguma coisa que esteja nesse ponto, eu não vou ter que girar o tronco, eu vou girar a cadeira, eu vou pegar e vou voltar à minha posição normal. E manter os ombros relaxados.
Se ficarmos tensos, podemos gerar aí um torcicolo ou algum problema até mais grave. Muito bom. Então, parabéns aí. Qual foi o polo? Ouro Preto, Ouro Preto Oeste. Então, parabéns aí quem é o polo, né, de Ouro Preto, que teve essa participação e com certeza essas dicas aí influenciam sim. Então, assim, você que, de Ouro Preto, que colocou essa resposta de ter uma cadeira que ela se ajuste ao movimento do corpo, isso é muito importante sim. E assim, infelizmente, não tem como o equipamento ser o melhor, você tem a melhor cadeira, sendo que você não tem uma pausa, né? Então assim, você trabalha 4 horas direto, né, contínua, e você não alterna, não dá uma parada para beber uma água, relaxar o corpo, isso daí infelizmente vai dar problema sim também, né? Mesmo com todas essas estruturas, todas essas dicas aí que você tem, o melhor mouse, o melhor teclado, mas nosso corpo em um momento tem que parar um pouco, né, professor? Exato. Para poder se recuperar e voltar às atividades, né? Então, assim, aqui ó, a gente colocou para vocês um outro exemplo, ó, o mouse. Né? O mouse também é muito importante, porque ele é uma ferramenta, né? É um recurso de entrada de dados onde que você precisa manipular ele o dia todo. Então, você precisa de um mouse onde que ele se adapta à sua mão. Você utiliza ele. Eu, por exemplo, trabalho bastante com a área de design. Então, o meu mouse tem que ser um mouse bom, né? Isso não quer dizer que é um mouse caro. O meu mouse ele é um absurdo de caro, mas se ele não atender às minhas necessidades de trabalho, infelizmente, ele não vai ser útil para mim. Eu não vou conseguir produzir. Esse é um exemplo aqui do slide que eu mostrei aqui para vocês. Já pensou eu ficar 4 horas, 6 horas fazendo uma arte ou um projeto com um mouse, com essa característica? Minha mão é enorme. Para ela se adaptar a esse formato aqui vai ter um pouco de dificuldade. Então assim, logo vai aparecer os problemas, né? De saúde, problemas físicos, né, professor? Logo você vai ter que cobrar bem o serviço para poder pagar a fisioterapia, né, professor? Com certeza. Então assim, e isso acontece com frequência em alguns trabalhos, né? Você entra em alguns setores, departamento público ou privado, e não tem essa preocupação. Acaba assim, por não ter não pensar, porque você investe em tecnologia, o termo correto é esse, é um investimento, mas muitos ainda pensam que é um custo, por exemplo, comprar uma cadeira que se adapta ao corpo do ser humano, onde que ele possa girar, ter um conforto a exercer aquele determinado trabalho. Muitos pensam como um custo, mas é um investimento. Aquele profissional vai produzir mais, vai produzir melhor, e esse é o nosso objetivo, certo? Então, parabéns aí quem participou, certo? Quem respondeu corretamente, quem fez essas buscas e dicas que vão aí ajudar no dia a dia, ok? Então, a pergunta 2, né, a questão 2, seria o quê? Pesquise na internet quais problemas são ocasionados quando a ergonomia não é observada. No caderno de vocês tem muitas dicas, né? Então, assim, são muitos problemas que vão ocasionar se você não se preocupar com a ergonomia, certo? Então, a gente até comentou, o Silmar acabou de comentar que você vai ter problemas, o Silmar até comentou que você vai ter custo com o fisioterapeuta, né, Silmar? Exatamente. Porque você vai ter problemas, né, na sua mão, no seu pé, na sua coluna, certo? E alguns às vezes são até irreversíveis. Então, cuidado com isso. Teve alguma participação, Silmar, nessa questão 2? Como é que foi? Teve. Eu vou pegar a resposta aqui do pessoal lá de Espigão do Oeste. O mediador lá é o Bruno. Os alunos lá responderam: postura inadequada. Falando em postura inadequada, professor, um grande problema que tem existido é a questão do celular. Porque normalmente nós ficamos nessa posição aqui. E hoje um problema que a gente tem visto aí na questão na área de fisioterapia, conversado com alguns fisioterapeutas, são problemas aqui nessa região do pescoço por conta desse posicionamento.
Então a postura é muito importante. Problemas na visão. Um monitor que esteja muito perto, ou muito distante, ou muito alto, ou muito baixo, vai te causar com certeza problemas de visão. Puseram aqui estresse psicológico também. Realmente, se o seu corpo não está bem, né, professor, o psicológico também não vai funcionando muito legal. Então essa foi a contribuição deles. Muito bem. Então parabéns aí quem participou, né? Especial aí de Espigão, né? O tutor Bruno. Parabéns aí pela contribuição de vocês. Parabéns para a turma, certo? E eu falo parabéns porque algumas respostas até coincidiu com as que a gente colocou aqui como exemplo. São várias situações, como a gente comentou, mas o que vocês citaram aí, sim, são uma das principais, certo? Vamos observar aqui e vocês conferem aí com as respostas de vocês. A gente colocou algumas, são várias, certo? Primeiro, vamos lá. Lesões, né? Lesões por esforços repetitivos, né? Que é a famosa as LE, vocês já ouviram falar. Lesões, fadiga, enfraquecimento de certas regiões do corpo. Olha aí, ó, o pessoal que responderam como pulso, o ombro, coluna e lombar. A resposta aí de Espigão, estresse físico e psicológico, com certeza vai ser ocasionado. A iluminação inadequada pode provocar danos aos olhos, tanto em níveis excessivos de luz, como em níveis insuficientes. Então, isso daí é uma outra informação importante. Vocês trabalham na área de informática. Eu já vi situação, Silmar, que o aluno, a pessoa da área, desligam todas as luzes, né, para ficar escuro. E aí fica estranho, né? Precisa você trabalhar num ambiente totalmente escuro, que você fica mais à vontade, problema, né? Então, assim, se você tá muito claro ou muito escuro, tome cuidado e trabalhe a questão da iluminação também, que influencia bastante no seu trabalho, né? Continuando aqui, a terceira pergunta, né? Olha, até apareceu a resposta, mas a terceira pergunta, Silmar, teve alguma participação? Alguém citou aí a opção correta? Teve sim. O pessoal de Espigão respondeu que a resposta E está correta. O pessoal de Ouro Preto do Oeste respondeu que todas as alternativas estão corretas. E aí, professor? Olha aí, então, assim, gente, ó, que bacana que vocês prestaram atenção na aula, né? Porque, ó, normalmente, o aluno encontra a resposta, a resposta, por exemplo, perca de tempo, é um problema de usabilidade? É sim, mas você tem que verificar todas as alternativas. Na pergunta foi bem claro, né? Para você identificar quais são as qual alternativa mostra um problema de usabilidade. Então, assim, Ouro Preto, Espigão respondeu corretamente. Parabéns mais uma vez. Isso demonstra que vocês estão prestando atenção aí na aula, certo? Então, vamos relembrar qual é a pergunta e descrever as respostas, certo? Vem aqui comigo, então, ó. Marque a opção que se referem aos problemas de usabilidade, certo? Então, por exemplo, o aluno já encontra aqui, ó, presencial, já vi muita situação, perca de tempo. Oxa, perda de tempo é um problema de usabilidade, não é, o Silmar? Com certeza. O usuário está acessando uma página e ele demorou para carregar aquela página, demorou para fechar, e aí? Vai ser um problema grave, né? E às vezes o tempo nem é tão longo assim. Às vezes o usuário demora 5 segundos para abrir alguma coisa e ele já reclama. Pô, tá demorando muito. E 5 segundos na nossa vida normal passa muito rápido. Mas quando você está com atenção no computador, isso parece uma eternidade. E acaba chateando o usuário. Isso aí. A alternativa B é essa daqui, ó, comprometimento da realização de uma tarefa. Com certeza, se você foi lá, tentou fazer uma busca, um cadastro, uma pesquisa, e você não conseguiu, com certeza comprometeu a realização dessa tarefa, você vai ficar chateada. É sim
um problema de usabilidade, certo? A outra alternativa é o que? Dificuldade do usuário para a utilização do sistema. Esse, gente, eu chamo a atenção para vocês. Por quê? O que acontece? Você desenvolve um sistema, lembra que a gente já comentou essa situação, você não desenvolve um sistema para você desenvolve o sistema para atender uma necessidade de um cliente seu. Por exemplo, você precisa fazer um cadastro de uma associação, por exemplo. E esse cadastro você quer jogar ele para a web, onde que o usuário, o associado, né, dessa associação, ou um cooperado de uma cooperativa, ele tem facilidade de ir lá acessar a internet e fazer o cadastro, onde consegue atender mais pessoas, né, mais associado ou mais cooperado. E o que acontece? A pessoa não consegue achar o botão cadastre-se, ou não tem lá o nome cadastre, né? Tá, clica aqui. Já pensou, Silmar? É um problema sério, né? E infelizmente a gente encontra esse tipo de situação em alguns sites. E isso a gente acha assim, nossa, como que aconteceu isso? E a gente chama atenção, cuidado com isso. O nome que você for colocar, cadastre-se, é o mais óbvio, né? O que a gente encontra na maioria dos formulários na web, né, Silmar? Em alguns casos, ocorre do usuário, do desenvolvedor usar um template, um modelo, e o template vem todo em inglês. E muitas vezes, né, Aloysio, ele não tem nem o trabalho de tirar, ou de mudar, de traduzir o que está lá, e aparece na língua em inglês ou em outra linguagem. Isso que o Silmar acabou de comentar é um problema grande com nossos alunos. Por quê? Eu sei que você já conhece, né, alguns frameworks, alguns templates prontos. O template é uma interface já pronta, que você não precisou criar ela passo a passo, ela já está pronta. Só que você vai ter que fazer o quê? Ela foi criada para um certo tipo de usuário. Por exemplo, você encontrou um template lá que era de uma panificadora. Só que esse template você falou assim, poxa, esse template aí dá para utilizar para esse mercadinho aqui que eu estou desenvolvendo o site para eles, vou pegar. Só que tem algumas informações, alguns conceitos que não dá para ser utilizado, né? E você não mudou. Ou até mesmo você pegou um template em inglês e não traduziu alguns nomes, né, do botão. E quando o usuário vai utilizar, fala assim, nossa, eu não estou encontrando, não. Vou ter que traduzir para poder saber o que é. É um problema grave de usabilidade. Então tome muito cuidado com isso, que nem sempre um template que você pegar, que é para determinada área, pode até atender, mas você vai ter que fazer as modificações, ok? Então a outra pergunta, a outra alternativa seria a perca, no caso a perca financeira. E essa é um outro ponto chave, gente, até perigoso, né? Por quê? Aquela empresa que você desenvolveu, ela passa a existir. Um exemplo que a gente deu, um exemplo de uma empresa de contabilidade. Você criou aquela empresa virtual, ela está existindo hoje na web. E o seu cliente teve perca, teve prejuízo com aquilo, pode ter certeza que ele vai cobrar judicialmente. Se não for amigável, ele vai cobrar. Vamos supor que você desenvolveu uma aplicação financeira para um escritório de contabilidade, ele não tem segurança. Como que vai ficar essa situação? Ou você não vinculou lá, não configurou um banco de dados e ele não cadastrou, alguma situação nesse sentido, pode ter certeza que é um problema grave de usabilidade e você, como programador, como desenvolvedor do site, vai ter que se responsabilizar também, ok? Então, a resposta correta ficou bem clara agora, não foi? Que é o quê? Alternativa E. Todas essas alternativas aqui, ó, são problemas de usabilidade. Então, assim, muito cuidado quando você não lê todas as alternativas e já vai clicando ou marcando na primeira, né? Nossos alunos erram na prova, uma questão como essa, por não ler todas as alternativas. Ele já marca a primeira, poxa, isso daqui é um problema de usabilidade. Mas eu colocaria aqui, ó, marque um problema de usabilidade, aí você já ia encontrar. Mas marque as opções que se referem aos problemas de usabilidade. Essa questão é tão fácil, né, Silmar, que
Só de ler o enunciado você fala, poxa, é mais de uma pergunta, não é só uma não, certo? Então assim, olha essa dica aí para vocês e tome muito cuidado na hora de fazer as provas, que uma questão como essa com certeza vai aparecer. E a questão 4. Relate algum problema que você teve com a usabilidade de algum equipamento eletrônico. E aí, Silmar, teve alguma participação, algum polo aí se destacou aí com uma resposta bem criativa? Vou citar aqui o pessoal de Ouro Preto do Oeste, que relatou, que a maioria relatou a dor nas costas, né, e na lombar. Olha aí, gente, muito importante. E isso, né, gerado muito pelo posicionamento, pela cadeira onde você está sentado, pelo posicionamento, pela altura ou pela altura do equipamento que você está utilizando, do seu computador, que obriga que você tenha uma postura incorreta, muitas vezes, do pescoço, sim, ou que você tenha que se movimentar muito para os lados, que pode te causar problemas lombares, problemas torcicolos e até problemas mais graves aí, em nervos e etc. Muito bem, então assim, gente, ó, parabéns aí pelo Polo de Ouro Preto, respondeu corretamente e sim, problemas que você teve de usabilidade são diversos, gente, é uma resposta pessoal que a gente gostaria que vocês eu quero que vocês entreguem essa atividade aí pro tutor, para que ele avalie realmente se é um problema mesmo de usabilidade, ok? Cuidado agora com os termos, ó, usabilidade, ergonomia, interação, interface, que determinado do conceito pode influenciar a sua resposta, certo? E aí o que acontece? Você vai ter uma interpretação errada, certo? Então assim, a aula de hoje a gente trabalhou, né, diversos conceitos, mas eu quero que vocês chamem a atenção, eu quero chamar a atenção de vocês, na realidade, para a usabilidade. Por quê? Tem aliás, a primeira atividade de percurso de vocês é um fórum, né, que a gente deixou, já está disponível para vocês, onde que você vai precisar compartilhar. Nós vamos estar acompanhando as respostas de vocês. Por quê? Em HC tem muitos termos que são parecidos, né, mas são totalmente diferentes na prática. Por exemplo, usabilidade e acessibilidade, né, Silmar? Exatamente. O aluno confunde muito, por exemplo, quando ele está referenciando uma acessibilidade e é uma usabilidade. E isso no fórum, que é a atividade de percurso, nós vamos estar informando para você, ó, aluno, você está confundindo. Esse recurso aí é um recurso de acessibilidade, não é um recurso de usabilidade. Isso aí é muito importante. Para ajudar vocês, a gente disponibilizou um site, onde que você vai encontrar lá um blog, né, diversos problemas. Você vai relatar alguns deles lá, que você vai até se manifestar pessoalmente. Poxa, esse problema aqui afeta muito a minha vida como usuário. E aí? Você vai trazer isso para a sua página que você está desenvolvendo e muitas vezes você acha esse problema, mas na hora que você vai desenvolver, você faz esse problema também. Por exemplo, questão de constraints. Você encontra no site, né, Silmar, esse problema. Mas na hora que você vai desenvolver, você acaba cometendo o mesmo erro, certo? Então, assim, eu vou mostrar para vocês essa página, para vocês já se familiarizar e participar, gente. Eu quero que vocês participem, porque a contribuição de vocês vai contabilizar como uma atividade de percurso, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês têm esse link disponível aí na página que vai direcionar, mas se você pesquisar lá, problemas de usabilidade, você já vai cair para esse blog, ó, ok? Então, o que acontece? Aqui são diversos problemas, né? Até relata alguns requisitos de usabilidades. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse blog aqui, é muito importante, que ele trata especificamente de acessibilidade na web, ok? Que é o objetivo principal do nosso curso, desenvolvimento de aplicações para a web, né? Na verdade, o curso de vocês é informática para a internet. Então, vocês estão conhecendo os recursos tecnológicos da informática para a internet.
Então você está desenvolvendo uma aplicação aí, um site, uma página para a web, ok? Continuando aqui, observem aqui. Olha, problemas 1. Vocês vão encontrar vários problemas. Esse primeiro problema é esse aqui, ó. Seu site é lento. Olha aqui, ó. Seu site é lento. É um problema? A gente comentou aqui na nossa aula. E aqui tem todo o contexto, ó. O tempo que a pessoa apenas utiliza, interpreta para dizer se eu vou ou não utilizar aquela página, são 8 segundos, né? Aqui, ó, outro problema. Outro problema aqui é o pouco contraste entre o fundo do site e o texto. Outro problema. O tamanho de uma fonte é muito pequena, dificultando a leitura. Problemas de pop-up são usados em exagero. Aqui já foi colocado, né, Silmar, 4 problemas que poderiam facilmente ser compartilhado, comentado. Por exemplo, eu sei que quando vocês estão começando a desenvolver os templates de vocês, tem muita dificuldade em contrastes. Por exemplo, ó, o fundo das páginas da web, qual é a cor? É o branco, não é isso? Como padrão é o branco. Mas alguns clientes falam assim, poxa, eu quero que a minha página, o fundo dela fica verde. Você está pagando, eu quero que a minha página seja verde. E aí? Você vai falar, não, eu não vou colocar verde porque o padrão é branco e eu vou usar branco. Não, nada vai impedir de você utilizar uma página verde. Só que você vai ter que utilizar o quê? Conhecimentos de design para poder deixar aquela página harmoniosa. Por exemplo, se você colocar o padrão da web, o fundo branco e o texto preto. E aí? Você vai, eu sei que o fundo é preto, a fonte é preta. Eu vou colocar preto em cima de um verde? Você acha que vai ter contraste? E aí sim, você vai ter que buscar cores que vai se adaptar, né? Um branco, enfim, uma cor que vai, que o usuário, na hora de visualizar a informação, ele vai conseguir lê-la ou identificar e captar aquela informação corretamente. Então esses são alguns empecilhos. Nos topos, né, Silmar? No topo do site, normalmente o programador, ele coloca um banner. E esse banner, ele coloca, por exemplo, uma logo, né, a logo da empresa. E aí que é o problema grave, gente. A gente encontra muito problema nesse sentido. Por quê? Ele colocou um banner, tem uma imagem, uma cor, um fundo. E aí o que vai acontecer? Ele vai colocar a logomarca da empresa. Isso na próxima aula eu vou mostrar para vocês. E pior ainda, ele coloca a logo e ainda deixa o fundo branco na imagem. Nossa, isso daí, gente, ó, é uma faca no coração aí de quem conhece a parte de design. Por quê? Você não se preocupou com o usuário. Você só quis saber que tinha um topo e esse topo ficou a logo, só que o usuário encontrou aquela coisa grosseira, né, cansativa e teve uma poluição enorme, certo? Mas isso aí são assuntos para a próxima aula, certo? Quero agradecer a participação de vocês, certo? E aproveitar aí para chamar vocês na próxima aula, porque a gente vai trabalhar com acessibilidade, né, que é um assunto muito importante, né, Silmar? Exatamente, e chamar o pessoal para participar do nosso chat, para a gente trabalhar e enriquecer a nossa aula e a gente conseguir tirar as dúvidas eventuais que vocês venham a ter. É isso aí. Então assim, gente, ó, participem, como o Silmar acabou de falar, participem, tirem suas dúvidas, que se vocês não manifestarem, já vai estar achando que, poxa, está todo mundo entendendo. E assim, uma dúvida sua pode ser uma dúvida de outros alunos, certo? Então não se acanhe não. Vai aí com o tutor presencial, demonstre sua dúvida, sua pergunta, a sua contribuição pode ser uma experiência que você tenha que pode ajudar aqui a enriquecer a nossa aula, certo? Então assim, eu agradeço a participação de vocês e até a próxima aula, certo? Professor. Obrigado, pessoal. Um abraço e até mais. Gente, ó, até mais e boa semana aí.